Eu sou Renata Tavares, psicóloga. E eu sou a Ana Bispo, psicóloga. E essa é a segunda temporada do podcast O que é uma Mulher. Que delícia poder estar de volta, né, Ana? E ainda mais com esse tema de hoje. E a Suzy é a nossa convidada especial do dia. A Ana vai fazer uma abertura diferente hoje, né, Ana? Eu vou começar a abertura então e depois a gente fala com a Suzy. Bom, o Freud, quando ele escreveu O Mal-Estar na Civilização, em 1930, ele afirmou que o trabalho é um dos elementos da vida que nos prende firmemente à realidade e nos concede um lugar no mundo e na comunidade humana. O trabalho é, entre as atividades da vida, aquela a qual dedicamos mais tempo. O trabalho de um ser humano produz efeitos sobre outros seres humanos. A maneira e as condições sob as quais um determinado trabalho é realizado por uma pessoa impacta direta ou indiretamente, mas sempre de modo significativo a vida de outras pessoas. A relação que a gente mantém com o nosso trabalho é resultante do significado singular que ele tem para cada um, mas também é fruto das características que o trabalho assume em determinada época. Esse trecho foi retirado de um artigo publicado cuja autoria é de Cláudia Concolato, Andréa Outramari e Francisco Carlos dos Santos Filho. E é sobre isso que a gente vai conversar e livre associar hoje com a querida psicanalista, doutora e coautora do livro Violência, Abandono e Destituição do Poder Familiar, Suziane Lemos. Bem-vinda, Suzy. Obrigada, Ana, obrigada, Rê. É um prazer estar aqui com vocês, receber esse convite para esse bate-papo, que tenho certeza que vai ser muito gostoso. O prazer é nosso. Suzy, então assim, para a gente começar, a gente queria que você falasse um pouquinho sobre qual que é a referência de trabalho que você tem na sua vida e já aproveitar para você fazer uma relaçãozinha aí com a forma com que a psicanálise pode enxergar ele. Muito bom. A primeira pessoa que vem à minha mente como referência de trabalho é o meu pai, né? E a minha história com o trabalho e a forma como eu reencontro o fazer do meu pai deu algumas voltas, né, até chegar onde eu estou hoje. Meu pai sempre foi um empreendedor, né, e no início eu não escolhi esse caminho, né, eu escolhi mais um outro caminho, um caminho da docência, o caminho CLT. E a vida foi me encaminhando, né, para outros lugares, para outra construção. E hoje eu me vejo muito identificada, né, com meu pai e percebo quanto o que ele ofereceu para mim como referência marca muito a minha vida profissional hoje, né. A psicanálise entra, né, a partir da minha formação em psicologia, onde eu me identifico com a psicanálise desde o início. E é muito interessante quando a gente vai pensar a psicanálise e a contribuição, né, dessa área do saber no trabalho. Porque num primeiro momento parece que não tem relação, parece que a psicanálise não entra muito no ambiente de trabalho, mas ela entra, né? Inclusive tem autores de referência que estudam, né, a aplicação da psicanálise, dos conceitos da psicanálise dentro do contexto do trabalho também. E é interessante pensar esse trabalho de uma forma mais ampla, né? Não só o trabalho dentro de empresas, ou o trabalho CLT, ou que seja não só também o empreendedor, mas tudo que o ser humano faz em termos ali do que ele produz no mundo, né? E de alguma forma a construção que esse ser humano faz e que precisa ser de alguma forma ressignificada, pensada, e acho que a gente vai poder bater um papo sobre isso, quando nem sempre o trabalho é tão prazeroso assim. Mas, né, porque infelizmente nem todo mundo tem a chance de ter um trabalho prazeroso. Mas quem sabe poder trazer reflexões para que a gente possa construir pontes, para articular, mesmo para as pessoas que não estão num trabalho tão prazeroso, começar a produzir alguma coisa que gere prazer para si, né? É uma conversa que pode se desdobrar. Muito bom. E aí a gente falou um pouco sobre isso, né, do trabalho, até o texto que você trouxe, né, de produção e tal. Então, como que a gente acha, né, que as relações de trabalho atuais, aí, os modelos, né, a gente gravou um episódio recente sobre positividade tóxica, a gente falou muito sobre isso, e hoje as relações de trabalho, né, como que esse modelo, ele de alguma maneira impacta na subjetividade, né, no eu. Exatamente, porque o ser humano passa
a maior parte do seu dia no trabalho, né? Mesmo que seja em casa, mas no seu próprio trabalho, né? No home office ou nas empresas ou em qualquer âmbito do trabalho. E pensar nisso é muito importante quando você traz a questão das relações abusivas ou de formas de funcionamento violentas no trabalho, que infelizmente não é tão incomum, né? Pelo contrário. E que eu costumo olhar como uma certa, vou usar a expressão, imaturidade de quem se impõe sobre o outro, né? De quem não consegue respeitar o outro no ambiente de trabalho, seja em posições de chefia, ou os próprios colegas ali, querendo, talvez uma necessidade compensatória de se colocar numa posição superior, precisando humilhar o outro para isso. Então, isso indica, eu percebo isso como um certo adoecimento, como uma certa imaturidade, como uma certa necessidade de olhar para essas questões e cuidar disso. Algumas empresas, algumas organizações se preocupam com isso, investem, né, nos seus colaboradores e até nas posições de direção também, de chefia, mas infelizmente a gente ainda tem muito para caminhar nesse sentido, né, e o quanto é importante, se direcionando agora para as pessoas que passam por algum tipo de violência no âmbito do trabalho, não se sentir tão acuado, né, e buscar recursos para fazer frente a isso, porque são situações que com certeza a justiça sempre vai estar a favor dessa pessoa, né? E ela tem seus direitos, e de não se posicionar nesse lugar de continuar sendo violentado. E aí, só para fechar essa partezinha, dizer que muitas vezes a gente se permite estar nessas posições em decorrência também de outras coisas nossas, e que a gente procurar um profissional que nos ajude a ter coragem de enfrentar isso, não só no ambiente de trabalho, mas em outros âmbitos das nossas relações, né? É que às vezes também a pessoa silencia, né, aquela violência. Com aquela desculpa, é o jeitinho dele. Normaliza. Normaliza ou silencia por uma necessidade, né? Às vezes a pessoa, vamos falar de uma mulher, né, no caso, mãe, ou às vezes mãe solo, precisa trabalhar, sim, então uma realidade ali, ela acaba silenciando aquela violência, e que só depois ela vai descobrir que é uma violência, né? Exatamente, sim. A importância de buscar recursos, pessoas que possam te ajudar, né? Conscientização, orientação, os direitos, né, que cada um tem nesse sentido, para poder se encorajar e ir em busca disso, principalmente para não continuar sendo violentado, porque isso gera uma série de adoecimentos, né, uma série de quadros de depressão, ansiedade, outras condições, em decorrência dessa situação, né. Eu ia te perguntar em relação ao adoecimento, né, na clínica, né, o que você percebe, que o trabalho tem sido uma das principais causas de adoecimento na ansiedade, em casos de depressão, você acredita também? Com certeza, né? É uma demanda que chega bastante nos consultórios, né, na clínica, pessoas se sentindo acuadas, se sentindo sem o direito de se posicionar, se sentindo violentadas, mas como você colocou, sem saber muito o que fazer com isso, né? E por isso a importância de buscar ajuda para se fortalecer emocionalmente, né? Para descobrir as vias aí que a pessoa teria para resolver essa situação, né? Para se cuidar nesse sentido. Para talvez descobrir as vias de tornar o trabalho uma realização na vida. Exato. Também, né? Não que vai ser perfeito, né? Mas exatamente. É possível, né? Eu acredito, né? Algumas pessoas podem achar que isso é muito romântico, mas eu acredito. A gente precisa sim considerar a realidade da grande maioria da população, como eu disse no início aqui da nossa fala. Nem todos têm o privilégio de estar num local de trabalho que seja prazeroso, numa atividade que seja prazerosa, em decorrência da própria realidade social. Ela precisa do dinheiro e é aquilo que surgiu naquele momento, não é o sonho dela, mas ela precisa daquela atividade. E ok, a gente incentivar, se é o que surgiu, mas não vamos ficar por aqui. Eu acho que eu tenho a perspectiva de incentivar. Qual o próximo passinho que eu posso dar em direção àquilo que me faria melhor? Tá, eu preciso desse trabalho aqui, não preciso sair dele agora, mas para que direção eu posso caminhar? Quem é que pode me ajudar? O que eu posso criar passo a passo, uma ponte para chegar do outro lado para uma realização profissional maior, né? Você está falando isso também passando pela cabeça, assim, que para a gente conseguir direcionar um pouco na direção do nosso desejo. Exato. E a gente precisa descobrir qual é ele, aceitar qual é ele, né?
E a gente pode passar a vida sem saber qual é, né? Exatamente. Infelizmente. E ele tá ali, né? Tá. Ele E tá... muitas vezes ele grita, né? Mas a gente silencia. Ele grita com o corpo, né? Com o corpo. A gente pode falar que o trabalho ele faz parte da identidade das pessoas? Ah, sim. Isso é muito bonito, porque eu diria que o trabalho é uma expressão também da identidade, assim. Quando a pessoa faz isso que a gente estava dizendo, de descobrir o meu lugar, descobrir o que eu quero fazer, ele acaba sendo uma expressão de quem a gente é, né? Colocar algo nosso no mundo e para o outro. Também, para o outro também, né, nessa construção social. Então, achei muito bonito aí o texto de entrada de vocês, né, olhando o trabalho como isso que a gente entrega para o outro, aquilo que marca, que impacta a vida das pessoas. E eu penso que quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue perceber esse tipo de sentido, qual sentido meu trabalho está tendo para mim, qual impacto ele está trazendo para o outro. Eu penso que esse é um dos elementos da dita realização, né? Então, sim, vamos descobrir o nosso desejo, inclusive no trabalho, e vamos fazer isso acontecer, né? Que essa conversa possa servir para despertar aí muitas pessoas a construírem, a caminharem em direção ao seu desejo no trabalho também e outras coisas. E o processo de análise, ele é fundamental para isso? Fundamental, fundamental. Como é que funcionaria isso na prática, assim, Suzy? Na prática... Depende. O tal do depende, né? Na prática funciona. É a palavra favorita, dos né? psicólogos e dos psicanalistas, né? Tinha uma professora, não sei se ela vai estar assistindo a gente, ela se chama Fernanda Cubas, né? E aí ela estava na sala de aula e ela sempre usava esse depende com os alunos, aí virou o chavão, e os alunos sempre brincavam com isso. Mas é porque realmente é o processo de cada um, né? Mas vamos pensar em linhas gerais que no processo analítico, ali nas sessões de psicanálise ou de psicoterapia, a coisa vai caminhando muito no sentido de aproximar a pessoa de si. Às vezes a gente pensa assim, trabalhando questões de trabalho. É como se o psicólogo ou o psicanalista fosse falar somente de questões de trabalho com a pessoa. E não, de repente vai falar desde a infância. Vai falar desde a construção da pessoa ali, desde sempre, as experiências, o que gera prazer, o que não gera, o que é agradável, o que não é. E quando vai falando de diversos aspectos da vida da pessoa, o trabalho está ali também. É um dos elementos a mais, e importantíssimo, né, para a vida da pessoa. Então, nas sessões de análise, seria sempre que a gente não para, né, para acessar quem a gente é, na correria do dia a dia, nas nossas atividades. Então, aquele momento, aquele tempo que a gente dedica para estar, eu ia dizer, né, para estar como psicólogo ou como psicanalista, mas nem é isso, é para estar consigo mesmo. Aquele tempo que a gente dedica para estar nesse espaço que é só seu, ele abre a possibilidade de você enxergar coisas que antes você não enxergava, né? Abre a possibilidade de acessar elementos que ficavam muito distantes de você. Por quê? Alguma coisa te demanda ali, outra pessoa te chama, você tem que fazer uma série de atividades e acaba não olhando para si mesmo, né? Então, por isso a importância da análise, da psicoterapia, né, para aquelas pessoas. E inclusive dizendo porque a gente acaba olhando para isso, e é realmente um grande privilégio também estar em análise e estar em psicoterapia, mas até dizendo aqui para as pessoas, mesmo aquelas pessoas que não têm condição financeira de arcar com um processo analítico, com um profissional, é possível encontrar esse espaço em instituições, né, em clínicas de psicologia nas faculdades, em institutos de formação em psicanálise. E aí, buscar informações onde a gente pode encontrar esses profissionais que atendem a valores mais acessíveis também. Hoje, a psicoterapia ela é possível ser encontrada aí para as pessoas da população de uma forma geral. Sim, o online facilita muito isso também. Torna né? bem mais acessível. Quando você falou que a análise ela possibilita a gente se aproximar de quem a gente é, me passou pela cabeça um texto que eu li há pouco tempo do Jorge Cesarino, se eu não me engano. Que ele fala que a análise ela também é um processo de luto daquilo que a gente não é, né? E a hora que a gente fala sobre o trabalho, me passa pela cabeça assim, que às vezes a gente, vamos supor assim, um exemplo aleatório, às vezes a gente tem uma sensibilidade aflorada,
Mas aí a gente acabou sendo criado num ambiente onde essa sensibilidade ela não era de alguma forma valorizada. Eu acho que isso impacta também, né, nas nossas escolhas profissionais. Sim, porque a gente acaba se tornando quem a gente não é. Para agradar o outro, porque a gente entendeu, isso é muito inconsciente, né? Porque a gente entendeu que isso não é bom, que ser assim não é bom, que você tem que ser de outra forma. E isso vai nos moldando, né, de uma certa maneira, a ponto de a gente não se reconhecer mais, de viver no automático, né? É quando as pessoas estranham, assim, qual o sentido de estar fazendo essa atividade, ou fazendo isso ou aquilo. Como a gente estava dizendo, mesmo que seja uma atividade não tão prazerosa, mas quando tem um objetivo, tá, eu estou aqui porque eu preciso desse dinheiro, porque eu quero construir essa outra coisa. Está tendo sentido aqui também. Agora, quando eu estou totalmente no mecânico, só, como diz a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né, é um pouco complicado, porque vai te levando para um lugar que não é seu. Né? E é aquela hora que a gente precisa retomar a nossa vida, se apropriar, né? É até estranho falar isso, mas é se apropriar da nossa vida, porque a priori a gente pensa que a vida é nossa, mas às vezes não, a gente não está se apropriando dessa vida, né? A gente realmente não está vivendo a vida que a gente gostaria de viver, e isso é possível. As pessoas, eu digo as pessoas, mas em algum momento eu também já estive nesse lugar, que é de pensar que a gente não tem muito, vou usar uma palavra, muito poder sobre como a nossa vida vai ser, que é como se tudo fosse fruto do acaso ou da sorte. Tem um tanto de sorte, tem um tanto do lugar que a gente nasce, das condições sociais, tem, mas tem um tanto do nosso fazer e da nossa possibilidade de fazer alguma coisa com isso também, porque se a gente não caminhar nesse sentido, a gente fica muito refém do destino, das circunstâncias, seja lá do que for, e realmente eu acho que aí fica uma vida um tanto sem graça, um tanto pesada, e uma vida que produz também muito adoecimento, né? E a gente não quer isso. E você acredita que as mulheres estão mais nessa linha do adoecimento por ter sempre que se encaixar em algum lugar ali, por exemplo, numa empresa, eu tenho que agir de uma forma diferente da qual eu agiria em outros ambientes, porque não é exigido, por exemplo, de um homem que ele vá de salto, ou que ele vá totalmente social trabalhar, mas da mulher é exigido. E aí me veio agora, né, a gente conversando, me veio uma cena de um lugar que eu trabalhava, e eu estava sempre de salto, eu era gestora, né, Ana me conhecia nessa época, eu estava sempre impecável, e um dia eu fui trabalhar com muita cólica, né, mulher sente cólica, e fui de sapatilha, e aí meu gestor me perguntou se eu estava desmotivada. Tá desmotivada? Você veio... E na época, assim, eu olhei e falei, não, eu só tô com cólica, né? E ri, achei engraçada a situação, enfim. E hoje eu olho pra isso, foi uma violência de alguma maneira, né? Porque você não olharia para um homem se ele tivesse de tênis e perguntaria se ele estava desmotivado. Exato. Então, eu percebo muito que, principalmente no ambiente corporativo, a mulher, ela precisa vestir essa capa, né, de eu sou empoderada, eu sou autossuficiente, e isso também causa um adoecimento, né, na mulher. Sim, com certeza, e precisa, isso é cultura, né, isso precisa ser trabalhado, a mentalidade dessa violência, né, dessa imposição, e o quanto ao invés disso gerar mais ganhos, seja para a empresa, seja para as pessoas ali, né, que estão envolvidas, vai gerar mais perdas. Não é o salto que vai beneficiar todo mundo ali, pelo contrário, né, essa atividade, se está sendo um incômodo para a mulher, né, trabalhar assim, por que não facilitar que a mulher esteja mais à vontade para ela, sei lá, usar uma palavra aqui que pode incomodar muitos, né, mas que inclusive ela produza melhor. Então, esteja bem, para que ela esteja bem, para que a empresa, né, também tenha os seus ganhos com isso, pensando na mentalidade lá do empresário. E não vai ganhar, né, fazendo esse tipo tendo esse tipo de atitude com as funcionárias. Então, é realmente algo para se pensar aí para as pessoas que podem trabalhar a cultura organizacional e pensar no lugar das mulheres nesses espaços e perceber
essas ações que produzem adoecimento, que produzem peso, e que por vezes ficam veladas ali, né, no discurso. E quando é uma brincadeira, e quando vê, por que será que o meu time está assim? Uhum. De maneira geral, assim, pensando no feminino da psicanálise, a gente pode pensar que o mercado de trabalho ele não tem muito espaço para o feminino, porque quando vocês falam, tipo essa cena assim, né? Ai, tinha que estar de salto. Me parece uma coisa assim, né? Fechada, né? Que existe o que é o ambiente de trabalho, né? E o feminino nesse sentido, assim, né? De ser uma coisa livre. Que a gente pode inventar a partir dali. Porque o que acontece é que estão olhando para o feminino como uma coisa só. O feminino a mulher tem que estar assim, a mulher tem que estar de salto, a mulher tem que estar maquiada, a mulher... E caminhar para essa direção que a Ana está colocando, de entender o feminino nesta abertura, de entender que mulher é essa que está ali, que vai ter a sua singularidade, que nem sempre vai querer estar de salto, que nem sempre vai ser uma mulher maquiada, algumas gostam de maquiar, outras não. Essa liberdade para essa mulher é fundamental para que ela se sinta bem nesse ambiente também, né? Muito bom. É uma singularidade, né? E tem muito a ver também com a cultura da empresa. E essa questão da cultura é muito importante para que a pessoa... Hoje a gente pode olhar para a cultura e ver se tem compatibilidade com a nossa. Só que a maioria não pode fazer essa escolha, né? Há pouco tempo, inclusive, saiu um CEO de uma empresa gigantesca, né? Eu esqueci o nome dele, você lembra? Do cara da Easy Taxi. O Thales Gomes. Thales Gomes. Eu não sei nem se a gente devia estar falando o nome, mas qualquer coisa corta. Nossa editora que nos ajuda. Hoje ele é CEO de uma escola para CEOs. Ele é CEO, além das empresas, né, que ele tem, ele é CEO de uma mentoria, né, mesmo para CEOs. E ele respondeu uma caixinha de perguntas nas redes sociais dele falando que alguma coisa assim, né, Deus me livre, mulher CEO, porque a mulher que é CEO, ela abre mão da família, né, do cuidado. A gente está vivendo esse momento ainda? Pois parece tão... E quando eu li isso na rede social, eu olhei e falei assim, né? eu não acreditava, porque ele é uma pessoa jovem, né? É uma pessoa jovem, você pensar, construiu uma pessoa jovem, deve ser brilhante em alguma área, que a gente ainda... Desculpa, mas enfim, eu olhei e falei, gente, mas que era que a gente tá vivendo, né? Sim. Porque parece que isso nos anos 50, anos 60 ainda colava, mas não faz mais sentido, estranho, né, pra nossa era. Já deveria ser naquela época, hoje ainda mais, né? Mas ainda é esse lugar que a mulher é colocada? Infelizmente a gente escuta esses discursos, né? O que aponta para uma dificuldade de entender que a mulher ela precisa de diversas dimensões para existir, inclusive para estar bem como mãe, inclusive para estar bem cuidando das suas coisas. Então, tem-se aquela ideia de que a mulher, parece estranho falar isso, né? Mas tem-se ainda para algumas pessoas aquela ideia de que a mulher que sai para o mercado de trabalho está abandonando os filhos ou não está se dedicando à maternidade. E não é bem isso. A mulher pode muito bem construir ali com o seu espaço de cuidado com os seus filhos, né? E ser uma profissional, né? Também ali que se dedica ao seu fazer, ao seu trabalho, à sua construção. Inclusive, para muitas mulheres, eu já escutei isso muito na clínica, essa pressão de ter que estar somente em casa, vamos supor, a mulher trabalhava e depois ela teve que fazer a licença maternidade, e ficam, né, falando na cabeça dela, e vem aquela pressão social. Você vai colocar na escolinha, tão pequenininho. Nossa, que absurdo. Ai, que dó, você não tem coração. Isso. E aí eu faço uma pergunta dentro disso. Será que vai ser bom para essa criança ter uma mãe também que está ali, mas por obrigação, e depois essa conta vai chegar? Depois ela vai abrir mão por sua causa, e às vezes quando, algumas até dizem, né? Mas mesmo quando não dizem, cobram de outras formas, e isso é percebido pela criança. Então é muito melhor para essa criança
ter uma mãe que esteja bem consigo mesma, com a sua profissão e como mãe, né? Vai ser uma relação muito mais fluida, né? É óbvio que a gente não está falando de deixar o filho de lado, mas ter um espaço também, né, de contato com o filho, mas na hora que ela vai ter esse contato com o filho, ela vai estar muito mais realizada, talvez, porque ela está até com saudade, talvez, e assim, deixa eu ficar aqui com meu filho. A gente não está ignorando também o cansaço, porque tem duas vertentes disso aí, né, que a gente não pode ignorar a parte do cansaço da mulher, também que tem várias jornadas. A gente volta para um ponto que é o desejo da mulher, que nem sempre é possível de ser vivido como ela deveria ter direito, né? Mas a gente precisa enfatizar isso para que aquilo que estiver nas mãos dessa mulher, ela poder conquistar, ela poder marcar como um direito seu, de viver aquilo que ela quiser viver dentro das condições que ela tem. Então, assim, se tá pesado ser mãe, trabalhar e etc., eu também já escutei mulheres, vamos falar do outro lado da moeda, mulheres que estavam muito, assim, se sentindo muito mal, porque elas queriam ficar em casa, porque elas queriam cuidar dos filhos, e outra vertente da sociedade começa a cobrar, não, mas como assim? Você vai ficar em casa, você é uma profissional e tal, vai abrir mão da sua profissão para estar só em casa, né? Então vai sentindo a pressão de outro lado. Então, em síntese, o que fica para a gente? A mulher precisa encontrar o seu desejo, de novo. Ela precisa encontrar o que ela quer viver. Crítica a gente vai ter sempre, gente para opinar, gente para falar o que é melhor, o que não é. E aí, por isso que a gente precisa descobrir o que é melhor para nós. Que vai ser muito diferente do que vai ser melhor para a colega, para a amiga, o que a amiga acha, se ela tem que ficar em casa ou se ela tem que trabalhar. É o que a amiga iria viver e o que seria melhor para a amiga. Isso iria funcionar para mim, né? Então a gente precisa conseguir separar aquilo que é uma cobrança do outro e aquilo que realmente é o nosso desejo, né? Independente da escolha que a gente faz. E até mesmo a maternidade, né? Se a gente for olhar se é realmente um desejo meu ou se é uma cobrança da sociedade ou da família. Que maternar também é trabalho, né? Exatamente. É o trabalho de uma análise, né? Você entendendo o que faz sentido para você, né? Independente do que faz sentido para o outro. Isso é muito importante, Ana. Assim, quanto a gente precisa parar, sabe? Dar uma parada e falar assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Se todo mundo pudesse fazer, Suzy, isso aí são poucas pessoas que têm acesso. Não, gente, eu volto a falar, é possível encontrar, porque as pessoas ainda têm um certo preconceito e acham que psicologia, psicanálise é uma coisa distante ou só para quando o adoecimento já se instaurou. A gente não precisa esperar adoecer para procurar o psicólogo, a gente não precisa esperar adoecer para procurar o psicanalista, para procurar se olhar, né? E quando a gente se olha, a gente tem muitos ganhos, que a gente pode ter uma atividade maior na construção que a gente vai fazer da nossa vida, né? A gente vai dando conta também de, não relativizando a questão do ambiente de trabalho tóxico, assim, né? Mas a gente vai dando conta também de entendendo o que é tóxico pra gente, né? Que às vezes não é pro outro, às vezes não é pra uma equipe, às vezes não é a cultura da empresa, é a gente, isso. Né? E a gente validar isso. Tá sendo tóxico pra mim. Não, mas por que você vai sair desse cargo? Por que você vai sair desse lugar, né, que você é tão bem remunerada? Eu já passei por isso, né? Em que eu deixei um cargo de coordenação há alguns anos atrás, e as pessoas achavam que eu tinha adoecido. Que é isso, se está acontecendo alguma coisa de grave com você, sabe aquela coisa bem assim, você está com câncer, está com alguma coisa assim, né? Porque como que pode alguém deixar um cargo de coordenação, de curso e etc. E foi o momento em que eu percebi, né? Foi muito bom, o tempo que eu estive lá, aprendi demais. Mas chega um tempo que a gente precisa reconhecer, não está dando mais para mim agora e isso não faz mais sentido. Agora eu quero viver outras coisas e validar isso. Assim, quando entra numa questão tóxica que a Ana estava dizendo, né, o que é tóxico para mim, o que é tóxico para o outro. E aí quando alguma coisa está nos fazendo mal e a equipe, os colegas, né, não entendem muito bem, ficam nesse questionamento, né? Mas por quê? Nós tem certeza que você está bem, né? E aí a gente precisa validar isso.
é isso que eu desejo. Isso não está mais fazendo bem para mim. Então, eu estou saindo para permanecer bem. Estou saindo para cuidar, para me cuidar, para viver outras coisas. E não ficar se embasando muito na opinião dos outros, né? Ou porque o outro vai achar um absurdo eu deixar essa função, eu deixar esse trabalho e me enveredar para outra coisa. Isso exige uma certa coragem. Acho que viver, né, gente? Viver exige coragem. Coragem. Uma vida, eu não quero ser pejorativa aqui com essa expressão, mas uma vida mediana, que eu estou chamando de vida mediana, uma vida sem graça, uma vida, sabe? No automático ali. Meio no automático, meio sem empolgação. Ela não exige muita coragem. Uma vida e geralmente é uma vida que a gente está vivendo para agradar os outros. Geralmente, não vou empacotar tudo não, mas geralmente é uma vida que a gente está vivendo para não decepcionar ninguém, para ficar tudo dentro dos conformes, e nada mais sem graça do que esses conformes, né? Para viver uma vida com intensidade, sabe, que a pessoa olha e fala assim, caramba, essa mulher é louca, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Sabe? E olha que eu sou bastante conservadora, mas eu defendo algumas loucuras. A gente, no bom sentido, no sentido de ousar, no sentido de se arriscar, no sentido de mudar de direção. Se a gente não fizer isso, realmente a vida vai ficando muito um platô, vai ficando sem cor. Sabe a vida sem cor? A pessoa às vezes nem está na depressão, mas aquela vida acorda, estática. Vai para o trabalho, automático, estático, volta, né? E aí o que faz brilhar os olhos? É uma coisa muito engraçada, eu coloquei num story, né? Num domingo à noite, né? Eu estava muito empolgada. Eu falei assim, quem mais gosta da segunda-feira? Eu vi. Você viu? Poucas pessoas marcaram. Quem mais gosta da segunda-feira? Por quê? Eu acho que era mais uma provocação, no bom sentido, de fazer as pessoas refletirem. Por que será que a segunda-feira é tão ruim? E se a gente está falando de trabalho aqui, acho que isso é bem interessante pensar nisso. Porque quando a gente vai sentindo um certo prazer naquilo que a gente faz, não importa se é domingo, se é segunda, se é terça, eu vou descansar em outros, dependendo do formato de trabalho também, né? Vou ter meu momento de descanso, vou ter meu momento de lazer, mas o meu trabalho, ele também não precisa ser um peso sempre. Ai, que chatice a segunda-feira. E todo mundo vivendo para esperar a sexta. E o resto dos 5 dias, um martírio, né, até que a sexta-feira chegue. Aí vive o sábado e o domingo, até a próxima segunda, aquela nostalgia de domingo. Já a síndrome da vinheta do Fantástico. Não dá nem para escutar, né? Nossa, me lembrou que é domingo. Né? Então, acho que é interessante pensar nisso, assim, o prazer que a gente vai podendo colocar. E mesmo no trabalho que você já está. O que eu posso pensar disso aqui? Tem alguma coisa que eu posso mudar nisso aqui? Eu sou dessas, assim, de pensar que a gente tem potência para construção. Se está chato, o que eu posso fazer para melhorar? Ana Suzy, não tem aqui, não tenho o que fazer. Então, o que tem para fazer fora? Eu tenho uma pessoa que ela está fazendo transição, né? Uma pessoa que eu acompanho. Ela está fazendo transição de carreira. E aí, quando ela começou a ter uma experiência na outra atividade, né? Ela está no CLT, na empresa, e está fazendo transição de carreira para a clínica. Então, quando ela começou a ter chegar, né, pacientes, até a experiência da clínica, ela falou assim para mim, Suzy, agora até o meu CLT tá mais prazeroso. Então, quando a pessoa percebe, ela começa a colorir mais, ela tá lá no trabalho dela, CLT, mas aquilo lá tá tendo um outro sentido também, né? Tá circulando algo novo, tá tendo uma outra perspectiva, ela tá se sentindo criativa. A gente precisa se sentir criando alguma coisa na nossa vida. A gente pode dizer que esse é um pouco, né, do feminino, né, que se coloca. É criativo, né? E quando você falou assim que
que via de regra, quando a pessoa está nessa situação de não sentir prazer e tal, ela tá vivendo para agradar os outros, né? Eu acho que a toxicidade, ela também tá aí, né? Assim, não, é por isso que eu comentei, assim, não é só da empresa, não é só do mercado de trabalho. Claro que é também, né? A gente tem que repensar super tudo isso, né? Mas às vezes o tóxico, ele é isso, né? Ele é você querer fazer para um outro e não conseguir fazer alguma coisa que te desperte, assim, né? A sua criatividade, né? Exato, porque o que acontece é que as coisas se ligam e elas podem se ligar de forma favorável ou desfavorável. Então, tem um ambiente tóxico, um ambiente que me subjuga, que me coloca cobranças excessivas, me violenta. Mas se de alguma forma eu tenho recursos internos para perceber essa violência e me recusar a permanecer aqui, eu vou dar meu jeito. E ir me recusando, né? Me recusando. É simplista? Não, a gente não está ignorando a questão das necessidades e tudo mais, mas o que eu vou fazer? Eu não vou ficar quieta, é inadmissível eu me submeter, permanecer me submetendo à violência. Isso é a mesma relação que a gente faz para as relações de violência conjugal, nas relações, então no trabalho também. Não é porque eu preciso do dinheiro que eu vou ter que ficar aqui permanecendo na violência. Então, isso que a Ana trouxe, que não se restringe ao trabalho, quer dizer, não se restringe a esse ambiente que é violento, também diz respeito aquilo que está, né, em nós, enquanto sujeito que está ali vivendo uma violência, que é o que foi construído durante toda a minha vida, né, que me dá ou não recursos para sair disso aqui. Ou para achar que eu tenho que ficar aqui, que não tem outra saída para mim. E quando a gente vai olhar um pouquinho mais profundamente, né, num processo analítico, por exemplo, né, ou refletindo sobre o processo mesmo, a gente vai tendo alguns insights, assim, vai percebendo que não é só ali que eu faço isso, não é só no trabalho, eu acabo me submetendo muito, agradando muito, não, deixa pra lá, sabe, se deixa pra lá, ele vai se tornando tão grande, vai trazendo tanto prejuízo pra gente, chega uma hora que a gente parou de existir, de tanto deixar pra lá. Então, retomar, né, um pouco do processo e reformular internamente para não permanecer nesse ambiente. E aí, quando a gente deixa de existir, geralmente a gente dá o nome de burnout, né? Sim. Mas, Suzy, assim, sei que isso é uma pergunta um pouquinho complicada para psicanalista, mas a gente consegue pensar assim, por exemplo, como identificar se o ambiente está tóxico para a gente? Sim, acho que é muito importante essa pergunta, né? Acho que essa pergunta tem que ser feita o tempo todo na nossa vida. Não só ali no ambiente de trabalho, mas nas nossas relações, inclusive de amizade, amorosas. Eu acho que quando a gente se percebe... Porque a questão da violência, né, essa pergunta que você trouxe, ela tem vários níveis de violência, várias formas. Então, às vezes, a pessoa sabe que alguém meter a mão na cara dela é uma violência, mas se a pessoa falar de tal jeito que foi violento, às vezes ela acha que não é e vai relevando. Né? Eu penso que tem um ponto aí importantíssimo, que é o da conscientização. Inclusive, nós, profissionais da psicologia, né, precisamos disso, desse trabalho que vocês fazem é maravilhoso, porque é um espaço aqui de conscientizar as pessoas, né, daquilo que elas vivem, do que é violência, do que não é violência, do que não dá para ser aceito de forma alguma. Então, a partir dessa conscientização, a pessoa pode estar mais atenta àquilo que está sendo direcionado a ela, e estar mais atenta ao que ela sentiu. Porque, às vezes, a gente meio que ignora os próprios sentimentos. E aí o trabalho do analista e do psicólogo é muito interessante, porque nós somos aqueles que ficamos insistindo na pergunta que o sujeito não quer fazer. Eu não acredito que você fez essa pergunta, né? Então é aquela pergunta, mas como você se sentiu? Porque às vezes a pessoa passa ali relatando as situações que ela viveu e passa muito rápido assim, mas você percebe que aconteceu uma situação complicada. E aí a gente volta, né, naquele ponto. E como você se sentiu? Parar nesse ponto é esse processo
que a Ana estava comentando, de entrar em contato consigo mesmo, né? De validar os próprios sentimentos. Mas espera aí, realmente isso me incomodou, não foi tão simples assim não. Né? A gente foi também meio que educado a, quando as pessoas nos violentam, fala assim, não, deixa isso pra lá. Principalmente se é um chefe, existe uma hierarquia. Deixa isso quieto. Não, é o jeitinho. Então é se recusar, né, a esse jeitinho. Mas para chegar nessa fase do recusar... É um longo caminho. É um longo caminho. Porque às vezes passa desapercebido, porque a gente tem a ideia de que violência é um tapa, violência é um empurrão, violência é um soco, né? E não, a violência ela tá na forma como a pessoa fala. E as veladas são aquelas mais, assim, complicadas, porque ela fica escondida, ela fica disfarçada e ela fica se repetindo, né? Então, quando ela é muito escancarada, de repente a pessoa leva um susto e vai tomar providência. Aquela que é velada, ela vai gerando uma forma de funcionar muito sutil. Muito sutil, né? E às vezes você vai, de alguma maneira, incorporando aquilo ali sem perceber. Se tornando, entre aspas, normal, é isso mesmo. E aí, quando você percebe, tá adoecido. E não sabe o porquê, mas aí começa a identificar, né, o que tá errado. Para identificar o que tá errado é uma boa sessão de análise, né? A gente falou mais no episódio que a gente gravou que antes de chegar no consultório do psicólogo, do psicanalista, a pessoa vai por um longo caminho. Ela busca um livro de autoajuda, ela vai escutar um podcast de reprogramação do cérebro, ela vai porque ela acha que ela consegue resolver sozinha, né? Depois ela procura um coach. E o último... E aí, quando ela percebe... Aí o psicólogo que lute também para resolver em um mês. E aí, quando ela percebe que já não deu certo, porque aquilo ali foi algo muito superficial e que o que ela precisa olhar, o que dói é muito mais profundo, já passou um tempo que ela poderia ter olhado para isso, né? E que gerou de alguma forma também, ali dependendo de como foi abordado nesse processo, uma violência, né? Exatamente, né? Porque igual você estava falando que essas violências que são mais sutis, às vezes a pessoa vai abrir para outra, e aquele lance, né? Ela abre para outra, aí a outra questiona essa violência e ela é violentada de novo. Isso é chamado, assim, sem querer gerar uma coisa muito técnica aqui, mas é chamado, né, na psicanálise, né, na teoria do Ferenczi, de desmentido. É quando uma violência que acontece, ela não é reconhecida pelo outro. E aí, depender do grau de relação, isso acontece na infância, na vida adulta, isso, infelizmente é muito comum, quando uma criança vai lá relatar a violência para um adulto, olha, isso aconteceu. Infelizmente, muitos adultos, você tem certeza que foi assim? Não, deixa isso pra lá, esquece mas ele isso. É tão legal. Dá um abraço nele pra você se desculpar. E aí, gente, isso é muito complicado, porque geralmente a criança escuta isso de uma referência para ela. E aí ela acaba se identificando com essa narrativa. E é por isso que depois ela duvida. Ela fala, será que isso mesmo foi violência? Isso não é coisa da minha cabeça. Então ela acaba se identificando com aquela narrativa do desmentido, né? E isso repercute, inclusive, nos ambientes de trabalho depois, nas relações afetivas depois, né? Uma série de processos também, né? Então a importância de compartilhar com a pessoa certa, né? E também, assim, nem sempre a gente vai saber a pessoa certa, então quando alguém não te validar, não te invalide também, não. Procure um profissional, porque nem sempre as pessoas, assim, às vezes nas melhores das intenções as pessoas fazem isso, familiares, amigos. Então, assim, talvez, né, isso que a gente chama de pessoa certa, que não existe, mas pode aproximar mais do que você precisa, procurar um profissional que vai conseguir fazer essa escuta. Você pode encontrar amigos, sim, que conseguem te validar? Sim, eu acredito nisso. Mas, num desmentido que você viva, não acredite nesse desmentido de cara. Cuide de você mesmo, seja no ambiente de trabalho, seja outra violência, né, que esteja vivendo. Compartilhe isso com um profissional da área da saúde, da psicologia, da psicanálise, para que vocês juntos possam cuidar disso também, né?
Suzy, vou fazer uma pergunta agora que eu aprendi com você. Ah, é? Vamos ver o que eu ensinei, né? Olha a responsabilidade, hein? Tem alguma coisa que a gente não falou que você acha importante falar? Olha a gente, só. infelizmente, está caminhando para o Sim. final. Né? O Adriel já sinalizou ali que já passaram 50 minutos. A gente sempre brinca aqui, né? Que parece que foram 15, né? Sim, literalmente. Que pela gente ficava aqui o resto do dia, né? É verdade. Mas tem mais alguma coisa que você acha importante? Olha, Ana, não, acho que né, nós ficaríamos realmente aqui muito tempo ainda conversando, mas eu acho que já foi um papo dentro dos pontos, né, que importantes de serem colocados. Acho que a gente passou por eles, né, e fica aí para outras oportunidades e para as pessoas também refletirem mais sobre isso. Eu quero agradecer demais, né, estar aqui com vocês, foi excelente e realmente, né, parece que a gente ficou aqui somente 15 minutos de tão boa que foi a nossa conversa. Obrigada pela sua presença, por ter aceitado, foi muito bom. E é muito bom que a gente vai falando de trabalho, né, e vai passando um filme na nossa cabeça mesmo, tanto de tudo que a gente aprende, né, na literatura, nos nossos estudos, com todos os autores da psicanálise, da psicologia no geral, mas também vai passando um filme de tudo que a gente viveu também no ambiente de trabalho, em casa, em tudo, e aí dá vontade da gente ficar perguntando tudo aqui. É uma Sim. aula, né? Assim, eu ficaria aqui Eu também. aprendendo sobre psicanálise. Muito bom conversar. Por mais horas e horas, porque é muito gostoso escutar, né? E escutar quem entende, quem traz um conteúdo bacana. Quem consegue se aprofundar, né, em Sim. questões tão complexas. Porque é complexo, né, quando a gente fala de trabalho. Tem muita gente que separa, né, o eu do trabalho, o eu do pessoal, o eu da família, e o sujeito é um só, né? Então, é trabalho, família, tudo junto. E tudo isso precisa ser cuidado, né? Olhado e... Porque, olha, dá trabalho. Viver dá trabalho. E é importante lembrar, né, Ana, que a gente está falando de trabalho, que o nosso podcast também é um trabalho. E ele está disponível em vídeo pelo YouTube e em áudio pelo Spotify. Então, se você está ouvindo pelo Spotify e quer conhecer as nossas carinhas bonitinhas, a gente está aqui no YouTube também. É isso, dicionário novo. E dicionário novo, tudo bonitinho, tudo profissional. É isso. E é isso, muito obrigada para você Obrigada. que tirou aí seu tempo para ouvir a gente e para você, Suzy, que tirou a sua horinha para atender a Obrigada, gente. foi um prazer. Tá Foi bom, um prazer meninas? receber você.